Olá, o Vivências traz hoje para você as ideias do professor universitário e pesquisador de cultura popular Gilmar de Carvalho. Nascido em Sobral, criado em Fortaleza e atraído pelas belezas do Cariri, Gilmar de Carvalho é um respeitado estudioso do jornalismo e da propaganda cearense, além das tradições da terra do Padre Cícero. Graduado em Direito e Comunicação Social pela UFC, Gilmar de Carvalho é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e tem publicado artigos em revistas nacionais e estrangeiras. É também autor de várias obras acadêmicas e literárias, dentre elas o sucesso de crítica Parabelo e a pesquisa Rabecas do Ceará, publicada em edição de luxo em 2006. Com larga vida acadêmica, Gilmar também já trabalhou no caderno Balaio, da Gazeta de Notícias, em agências de publicidade e na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Desde 2004, ele integra o programa de pós-graduação em Sociologia da UFC e também é professor do Departamento de Comunicação Social e do mestrado em Comunicação da mesma universidade. Felicitando pelos seus 60 anos de idade, completados em agosto de 2009, o Vivências traz para você a verve e a lucidez de Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho. Eu nasci em Sobral, só nasci. Eu vim para Fortaleza com 1 ano de idade, então foi apenas o acaso que me fez nascer em Sobral. Isso não significa nenhuma rejeição, né? A princesa do Acaraú significa que meu pai era promotor de justiça, eu nasci e ele foi transferido 1 ano depois. Eu não tenho lembranças de Sobral, as lembranças já são todas posteriores, né? As minhas voltas, a busca dos alfinins, das queijadinhas, das tradições de Sobral, do Teatro São João, tem uma relação afetiva com a cidade, da mesma forma que tenho com o Icó, com o Aracati, com o Viçosa do Ceará, nada especial. Assim, a cidade onde eu nasci e com a qual eu me relaciono de uma forma muito tensa é mesmo Fortaleza. Eu completei 2 anos de idade em Fortaleza, então as minhas lembranças são todas já de Fortaleza. E de uma Fortaleza, sabe, como dizia o Costa, é a cidade em cima do areal, uma cidade sempre muito clara, com cadeiras nas calçadas que não significavam hospitalidade ou forma de sociabilidade, mas que significavam falar da vida alheia, né? Significavam atitudes deletérias em relação às pessoas que passavam, né? De achincalhe, isso tudo me ficou muito marcado, assim, e ainda hoje eu considero que a cidade ela é muito cruel, ela é muito perversa com as pessoas que vivem nela, que gostam dela e que querem fazer um trabalho sério a partir dela. Meu pai era promotor de justiça, minha mãe era dona de casa, como se dizia, doméstica, né? Então era uma pessoa interessante, mas estudou pouco, casou muito cedo, com 15 anos, com 16 nasce a minha primeira irmã. Eu fui o último filho da família, já nasci bem temporão. Eu estudei no Cristo Rei com os jesuítas, né? Então estudei bastante tempo com os jesuítas. Eles foram muito importantes, me ensinaram muitas coisas, inclusive latim, né? E do latim é de onde veio o meu interesse pelo português, pela literatura, por uma série de questões que hoje a gente tem um ensino, de certo modo, tão degradado e tão confuso que a gente não prepara as pessoas nem com visão humanista, nem prepara para o mercado de trabalho. Eu acho que a escola está um pouco perdida, precisaria se repensar. Eu estudei 9 anos com jesuítas, depois estudei em outros colégios de Fortaleza, até que prestei vestibular em 1967, em 1967 eu fazia o 1º ano de Direito. Passei da primeira vez, não gostava, não gosto, nunca pretendi ser advogado, embora tenha a carteira da ordem, porque fiz o exame, passei, está tudo bonitinho, atrasadíssima, nunca mais paguei, precisaria até colocar em dia. Agora que o diploma do meu coração, que é o diploma de jornalista, não vale mais nada, somos cozinheiros, segundo o meu grandíssimo xará,
Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu fiz direito, meu pai era promotor de justiça, queria que eu fizesse direito, eu fiz, estudei durante 5 anos, fui um aluno muito exemplar, tive ótimas notas, nunca fui reprovado, nunca fiquei em dependência. Em 5 anos eu fiz o meu curso de direito, saí com minha carteira da ordem e antes da minha formatura o meu pai faleceu. Então todo o meu esforço, que foi para agradá-lo, de certo modo foi em vão. E isso já acentua também uma característica minha, que é não deixar as coisas pelo meio do caminho. Como eu estava fazendo o curso, eu concluí o curso. E quando fazia já o 2º ano de Direito, eu resolvi prestar um outro vestibular para jornalismo. E fui aprovado, tirei 1º lugar no vestibular, e eu estava como eu queria, eu estava em estado de graça. Minha família não podia dizer nada, porque eu estava fazendo 2 cursos em universidades públicas, na mesma universidade pública, na época podia. Eu fazia Direito pela manhã, fazia jornalismo à noite. Então não havia maiores investimentos da família na parte da minha formação. E eu pude fazer os 2 cursos. Quando ingressei no curso de Direito, em 67, eu tive um primeiro impacto forte, foi o trote, né? Era algo muito pesado, assim, a gente era lambuzado de graxa, de óleo, a gente era exposto a situações muito constrangedoras. E eu lembro que tinha um grupo de colegas que tentavam nos poupar, nos levavam para a sala para contar histórias, para fazer um tipo de brincadeira mais leve, acho que talvez sabendo que não era por meio da selvageria que se recebiam os calouros. Uma dessas pessoas que me levou para essa sala para conversar e para me tirar um pouco desse sufoco foi o Mino Castelo Branco, um humorista, uma pessoa muito querida minha, muito respeitável, muito respeitosa. Então, na faculdade eu fiquei, de certo modo, muito próximo aos grupos de esquerda, mas nunca me filiei e nunca fui ligado formalmente a nenhuma dessas tendências que combatiam a ditadura, e alguns colegas meus, inclusive, depois entraram para a luta armada, mas eu fiquei, digamos, como uma área de influência do pessoal de esquerda. Votava, apoiava, eles sabiam que contavam comigo, eu gostava de ser uma pessoa confiável para os movimentos de esquerda, mas eu nunca fui, digamos, uma liderança ligada a esses partidos. Mas eu, de certo modo, vivi uma experiência curiosa, que foi fazer um jornal de parede, uns painéis, em homenagem ao Che Guevara, quando Che Guevara morreu. E eu lembro de uma colega que era uma empresária muito bem sucedida, dona de uma rede de supermercados, e ela entra na sala, vê aquelas fotos e aquele material em homenagem ao Che Guevara, ela rasga tudo e joga na cesta do lixo. E, de certo modo, ficou aí uma certa ameaça no ar que não se concretizou. Não se concretizou através dessa colega, mas eu tinha alguns professores que se vangloriavam de entregar alunos aos órgãos de repressão, aos órgãos de inteligência da ditadura militar. Isso me deixava um pouco mal feito de corpo, como diz uma amiga minha, não me deixava muito à vontade. E eu acredito que isso tenha contribuído para que, durante algum tempo, eu fosse uma espécie de pessoa, digamos, proscrita. Assim, quando eu fui para a comunicação, eu fiz um concurso para monitor, tirei o 1º lugar e a minha contratação foi não recomendada, né, pela Polícia Federal, sei lá por quem, nunca me disseram, e eu também nunca fui muito atrás disso. Mas eu convivi com lideranças importantes. Quando eu entrei, o Genuíno era o presidente do DCE e havia um clima de muita discussão, ainda de possibilidade de combate à ditadura em 1967 até dezembro de 1968 com o AI-5. Então tínhamos passeata, tínhamos concentrações, tínhamos speeches, pessoas que falavam em sala de aula, que tínhamos várias manifestações de desagrado à ditadura militar. Vivia-se ainda um clima, de certo modo, um clima respirável até dezembro de 68. Não uma dita branda como que é a Folha de São Paulo, mas, digamos, uma ditadura que não tinha ainda mostrado realmente a sua face.
Então, acho que convivi com pessoas interessantes, importantes, hoje, depois, e pessoas que ficaram como uma relação afetiva para mim, mas eu digo, eu não fui assim, uma liderança, eu não tive importância nesse contexto, eu era do baixo clero. E jornalismo era o curso mesmo da minha escolha, da minha preferência, era o que eu queria fazer. E, ironicamente ou lamentavelmente, eu fiz muito pouco jornalismo. Antes de me formar, eu estagiei na Gazeta de Notícias, fui levado pela professora Adizia Sá, escrevi umas crônicas, escrevi sobre música popular numa coluna chamada Balaio, depois fui convidado pelo Daci Costa para editar um caderno chamado Balaio, um caderno semanal, um tabloide sobre cultura. E pouco tempo depois a Gazeta foi comprada para ser fechada e eu me vi desempregado. Os novos donos da Gazeta não gostavam de mim, não me queriam lá. E eu tive de amargar algum tempo de desemprego, de subempregos, até que fui chamado pelo Dorian Sampaio para colaborar com o Anuário do Ceará. O Dorian fazia à época com Lustosa da Costa. Depois eu trabalhei alguns meses sendo secretário, espécie de telefonista e secretário de um colunista chamado Walter Gomes, a quem eu devo muitas atenções. E o Walter foi a pessoa que logo que pôde me indicou para o meu primeiro emprego de 10 salários mínimos, carteira assinada, e eu fui fazer copidescagem, né, revisão e tradução de normas técnicas no escritório que prestava serviço para o Denox, um escritório de uns engenheiros espanhóis chamado Consórcio OESA-OT. Fiquei 3 anos nesse consórcio, o consórcio foi desativado, eu fiquei 1 ano e meio desempregado, até que a doutora Guimarães sugeriu o meu nome para o Barroso Damasceno. E foi assim que eu caí de paraquedas na publicidade cearense, e mais precisamente na Scala Publicidade, que foi uma grande e premiada agência, um local muito agradável de se trabalhar, fiz grandes amigos, gostei muito do tempo que passei na Scala e, curiosamente, entrei como uma espécie de assessor de imprensa da agência, né? Então, eu fui vendo como as pessoas trabalhavam, aprendi e logo depois alguém saiu de férias e eu assumi o posto, né? Como geralmente acontece no teatro de revista ou no vaudeville, onde alguém quebra o pé porque pisou errado com o salto alto e entra o regra 3, entra o substituto, o suplente, né? E foi assim que eu comecei a ser publicitário. Aí foi ótimo, eu fiquei 4 anos na Scala, depois eu saí da Scala, eu fui para a Marco Propaganda, uma outra grande empresa, muito bem administrada pelo Nazareno Albuquerque, pelo Rubens Frota, e eu também fiz muitos amigos, ganhei muitos prêmios, ganhei muito dinheiro, pude comprar carro do ano, casa na praia, assim. Eu realmente foi uma experiência muito agradável, muito prazerosa ter sido publicitário, uma experiência que eu não rejeito, não renego e lamento porque eu gostaria mesmo, eu sinto falta de mídia impressa, de mídia eletrônica, eu sinto falta de jornal, de TV, de rádio, eu gosto mais disso do que de publicidade, mas eu soube me aclimatar bem às novas possibilidades que se abriam para mim, eu não as descartei, pelo contrário, eu segurei firmemente a oportunidade, a indicação da Dodora, a aceitação por parte da Scala, depois a contratação por parte da Marc, até que eu fiz um concurso para ser professor da Universidade Federal e desembarco na Universidade Federal em 1984. Eu fui ensinar ética, legislação, né, direito até que serviu um pouco nesse momento, e fui ensinar a história do jornalismo, ensinei muitas disciplinas, mas eu estava realmente de olho em cumprir o meu estágio probatório e sair para fazer o mestrado. Logo assim, 2 anos depois, era o tamanho do estágio probatório naquela época, eu saio para fazer o meu mestrado na Metodista em São Bernardo do Campo. No próximo bloco, você vai acompanhar um pouco mais a trajetória acadêmica de Gilmar de Carvalho e seus estudos no Cariri. Voltamos já!
hoje o Vivências traz para você um papo especial com o professor Gilmar de Carvalho. Neste bloco ele fala sobre seus tempos de mestrado e doutorado, sobre suas pesquisas no Cariri e sua relação com Patativa do Assaré. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou estudar? E me veio a ideia de não jogar fora a minha experiência publicitária e também não desperdiçar toda uma vivência muito rica que eu tinha tido de Juazeiro do Norte, onde eu fui pela primeira vez em 1976 e de onde eu voltei com 100 folhetos de cordel, com conhecimento de gráfica, de trabalhos de gravadores, de poetas, de tipógrafos, de venda gráfica funcionar a pleno vapor naquele período. Então eu juntei tudo isso e fiz uma dissertação chamada Publicidade em Cordel, com os folhetos que vendiam produtos, serviços e lojas. Acredito que tenha conseguido dizer um pouco da minha paixão pela tradição, pelas culturas populares e não sair totalmente, ou não rejeitar as informações que eu tinha recolhido na condição de publicitário. Acho que fiz algo que eu gosto até hoje, acho interessante esse trabalho. Eu nunca tinha ido a Juazeiro do Norte e um amigo meu veio do Rio de Janeiro e me propôs que fizéssemos uma viagem em conjunto. E eu fui com ele, um pouco porque ele era meu hóspede e eu me sentia na condição de anfitrião, de ter de fazer um pouco as vontades dele. E também eu tinha recebido um convite do Estênio Diniz, quando for a Juazeiro, aparece na tipografia da mamãe, vai, a gente te recebe, te mostra. Conheci Mestre Nosa, conheci outros grandes nomes das artes e da cultura tradicional popular do Cariri. E aquela viagem me marcou profundamente, porque eu fui tocado pela religiosidade popular, pelas romarias, pela riqueza e pela diversidade das manifestações das artes tradicionais em Juazeiro. Conheci pessoal do barro, da madeira, do couro, assim. Fiz uma viagem realmente muito marcante pelo espaço do Juazeiro do Norte, do Cariri cearense. E voltei e posso dizer que essa viagem foi marcante, foi realmente inesquecível, porque ela vai se desdobrar em tudo que eu fiz na minha vida a partir daí. Termino o mestrado, volto, não volto bem, quase não conseguia terminar a dissertação, terminei com muita dificuldade, com muito apoio do meu grande amigo Ismael Por Deus, que praticamente me pôs dentro de casa: você vai escrever, eu vou ler o que você está escrevendo, você tem condições de escrever. Eu não voltei bem, a temporada foi muito difícil, sabe? Eu morava num kitnet, num mezanino, num prédio em São Bernardo, sem janela para as ruas. E eu fiquei muito deprimido, eu não fiquei bem, eu pensava que não iria conseguir concluir a dissertação. Consegui concluir, voltei, comecei a dar aulas, foi ficando cada vez mais distante a dissertação e eu disse: eu não posso, não vai ser a primeira vez que eu vou começar uma coisa e vou deixar pela metade. E com o apoio do Ismael e com muita reza e com muita boa vontade, eu consegui terminar a dissertação. Depois que eu terminei a dissertação, eu trabalhei um ano na Secretaria de Cultura, fui assessor do Paulo Linhares em 1993 e em 1994 eu vou fazer o meu doutorado na PUC, aí já noutras condições, morando nas Perdizes, um apartamento mobiliado de sala quarta a uma quadra da PUC, onde eu fui muito feliz, onde eu aproveitei tudo que São Paulo tem de bom, todos os museus, todas as galerias de arte, todas as lojas de CDs, de DVDs, todos os shoppings, tudo de bom de São Paulo, os cafés maravilhosos. Eu adorei essa temporada e São Paulo passou a ser um lugar muito especial das minhas relembranças e dos meus afetos. É um lugar onde eu volto sempre com muito prazer e seria um lugar onde eu gostaria de viver. A minha tese de doutorado falava da representação do Padre Cícero pela xilogravura de Juazeiro do Norte. Então, de certo modo, eu retomava as informações do cordel, do Juazeiro, e eu aprofundei as minhas vivências, os meus contatos com a cidade, busquei outros entrevistados, outros amigos, outras fontes,
e fiz esse trabalho, que foi um trabalho bem sucedido, tanto que com ele eu ganhei o prêmio Silvio Romero da Funarte, da melhor monografia do ano, em 1998. Por conta do envolvimento também que eu tive com a xilogravura do Juazeiro, eu ganhei menção honrosa do prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM e ganhei também o prêmio Érico Vanucci Mendes do CNPq em 1999. Então eu ganhei 2 prêmios nacionais e uma menção honrosa por conta do meu doutorado e da minha ligação com a xilogravura do Juazeiro, que eu passei a organizar exposições, inclusive no exterior, das gravuras de Juazeiro, e passei a ter um contato mais direto com os gravadores e a estimulá-los e a trabalhar numa retomada, num renascimento da xilogravura do Juazeiro que existe, que aconteceu e que hoje nós temos aí os frutos com muita gente boa, que não precisa mais de mim, que já caminha com seus próprios pés fazendo esse trabalho. E Padre Cícero sempre foi uma referência muito forte para mim. Eu não tenho o menor problema em dizer que eu sou devoto do Padre Cícero. Tem gente que acha complicado, mas como? Fez uma tese e é devoto, assim, como se uma pessoa com formação acadêmica ou uma pessoa com mais informação, com mais leitura, não pudesse ter uma relação, digamos, uma experiência mística. Eu sou devoto do Padre Cícero, considero o Padre Cícero um grande sacerdote, um grande político, um grande estadista. Ele construiu uma cidade que eu amo e da qual eu sou cidadão honorário. E outra coisa que parece cafona, receber um título de cidadania, recebi ainda usando uma gravata de um vereador que eu não tinha gravata. Foi com o meu blazer, conseguimos uma gravata, não sei de quem, não me perguntem, e eu recebi o título de uma forma muito carinhosa. Recebi no mesmo dia em que também receberam a Martine Kunz e o Oswaldo Barroso. E foi uma festa muito agradável, eu me senti muito bem e senti que Juazeiro estava me homenageando e agradecendo toda a dedicação, todo o esforço que eu tinha feito, não só em relação à xilogravura, mas também numa tentativa de contribuir para colocar o Padre Cícero no lugar dele. Aliás, um esforço, de certo modo, tentado e conseguido, em primeiro lugar, pelo professor Ralph de la Cava, autor do livro Milagre em Juazeiro. O Padre Cícero é uma figura muito especial, né? Uma figura muito com a formação intelectual muito sólida, com muitas leituras, com muita... Nada daquele cura de província, bronco, idiota ou curandeiro, que algumas pessoas têm essa ideia dele, uma ideia vendida pelos seus inimigos, pelos seus detratores. O padre é uma pessoa muito sofisticada, muito especial, muito que, na impossibilidade de vir a ser um líder religioso importante naquela região, perseguido e caçado que foi pela igreja, ele tornou-se uma liderança política muito expressiva, Fundou o primeiro jornal de Juazeiro, que fez 100 anos, agora em julho. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro, conseguiu emancipar o Juazeiro e conseguiu dar um planejamento e dar um guia, dar uma rota para a cidade. E a cidade cresce e é uma grande metrópole, e tudo isso se deve a ele, à sua antevisão, ao seu discernimento e à sua, digamos assim, ao seu carisma e às suas qualidades. Então eu tenho o Padre Cícero na conta de um grande homem, um grande político e um grande religioso. Algumas pessoas perguntam, mas era ligado aos coronéis, mas queria o quê? Que o Padre Cícero fosse da teologia da libertação. Naquele período não existia teologia da libertação. O Padre Cícero, na verdade, ele tinha um compromisso preferencial com os pobres. Ele era aquela pessoa que ficava na janela da sua casa, abençoando, recebendo, conversando. Ele tinha muito, de uma forma muito refinada, esse exercício da escuta, que é um exercício que a psicanálise faz muito bem. E o Padre Cícero era uma pessoa muito especial. Em relação ao milagre, a gente pode ter, talvez, uma posição mais crítica, de não acreditarmos exatamente nas coisas como elas foram, mas talvez como o povo leu
os chamados fatos extraordinários, o lugar que o povo deu para aquele acontecimento e como o povo se apropria, recicla, retoma e atualiza o milagre, a figura do Padre Cícero, a Beata e toda essa manifestação. E não é à toa que 100 e tantos anos depois nós temos romarias cada vez com maior intensidade, muitos romeiros que vinham de caminhão, hoje vêm de ônibus, temos romeiros todos os dias em Juazeiro do Norte. Isso é muito importante porque não se cria, não se fabrica um embuste. E isso não é um embuste, isso é algo muito arraigado no imaginário de todo o Nordeste brasileiro, de todos os excluídos, de todos os que sofrem. E o Padre Cícero funciona como, de certo modo, catalisador de toda essa manifestação e aquele que dá as respostas que as pessoas precisam ter. Patativa do Assaré era um esfinge para mim. Eu tinha uma certa dificuldade, uma certa curiosidade. Por que se fala tanto nesse homem? Por que ele é tão elogiado? Assim, será que ele é tão importante mesmo quanto se diz, né? As esquerdas falavam no poeta revolucionário, a direita falava num poeta que mantinha as tradições e a direita não teve pudor de republicar em certas eleições estaduais, um poema do Patativa contra o comunismo, e os outros falavam que o Patativa era uma pessoa que tinha lido Marx. Quem era mesmo Patativa do Assaré? E movido por isso, eu fui até Assaré, atrás do Patativa, pedi a ele os originais de algum livro para publicação, quando eu era editor da Secult, em 1993, e conheci uma pessoa muito especial mesmo, né? Uma pessoa, um grande poeta, um poeta competentíssimo, sofisticadíssimo, que tinha lido Camões, Castro Alves, os românticos brasileiros, que tanto dominava a chamada linguagem matuta, como fazia uma poesia muito competente dentro da chamada norma culta. E aquele homem me encantou e eu me aproximei, pedi para fazer uma entrevista, fiz um dia de entrevista que foi publicado no livro Patativa, o Poeta Pássaro do Assaré, um dia todo onde nós paramos apenas para o almoço. E a partir daí eu fiquei voltando, tentando conhecê-lo e acho que eu o conheci. Porque com disciplina, com paciência, com determinação, eu consegui superar aquele aspecto das respostas prontas para o pesquisador idiota que vem me ver, ou para o turista que vai ficar satisfeito com qualquer coisa que eu diga. E eu fiquei tentando exatamente ir além dessa persona pública, dessas coisas chapadas, feitas, pré-fabricadas, que a gente tem de ter sempre mesmo, como uma forma de se defender. Patativa recebia visitas o dia todo dentro de casa. Se ele fosse buscar uma relação profunda, pessoal, estabelecer um outro nível de contato com essas pessoas, ele não daria conta, ele ficaria maluco. Então eu fui conhecendo melhor o Patativa, fui escrevendo sobre ele, organizei a antologia, fiz uma biografia, o livro de entrevistas, organizei o material dos cordéis, fui, de certo modo, ocupando espaços e conhecendo o Patativa melhor e, acredito, contribuindo para uma maior difusão da sua obra, da mesma forma que o professor Tadeu Feitosa, que também fez uma tão competente tese de doutorado, Cláudio Henrique Andrade de São Paulo também fez uma tese de doutorado, e outras pessoas que estão envolvidas em compreender, estudar e amar o Patativa. O próximo bloco está imperdível. Gilmar de Carvalho fala sobre suas produções literárias e acadêmicas, sobre a fortaleza das cadeiras na calçada e sobre sua relação com o sobrado do Dr. José Lourenço. O Vivências volta já. Neste terceiro e último bloco, o Vivências apresenta para você o pensamento e as inquietações do professor e pesquisador Gilmar de Carvalho, que não veio ao mundo para agradar, e sim para interferir, como ele mesmo gosta de dizer. Quando eu entrei na universidade, em 1967, no curso de Direito, nós tínhamos verdadeiros feudos. Eram professores que se aposentavam, deixavam o filho no lugar, depois o neto, depois o tetraneto. Não havia uma renovação, não havia uma possibilidade de um debate, de uma discussão.
As questões eram fechadas, tudo era colocado, a gente anotava, a gente era cobrado pelo que era dito, não havia essa possibilidade de uma discussão, que é algo fundamental no meio acadêmico. No curso de comunicação, nós tínhamos professores muito dedicados, muito atenciosos, mas todos com formação em Direito, com exceção da professora Dizessá, que tinha uma formação em Filosofia. Eles me ajudaram muito, eu sou muito grato. Sem eles eu não teria chegado onde cheguei, mas eram muito limitados. Assim, eu acredito que, posteriormente, a universidade dá um salto, há uma maior cobrança por titulação, por qualificação, e acredito que nós sejamos melhor preparados hoje para o magistério do que foram os meus professores nos anos 1960 e 1970. No momento em que a gente tem uma não exigência mais do diploma para o exercício do jornalismo, me parece que no primeiro momento eu não fiquei tão de ressaca, porque eu acredito que as empresas elas ainda vão continuar contratando por enquanto e para sempre as pessoas melhor preparadas pelos cursos superiores. Não acredito nessa, acho que é uma falácia, é um argumento mentiroso esse de democratização do acesso ao exercício da profissão. Ninguém vai chamar moradores de rua, pessoas da Federação de Bairros e Favelas, do MST, para escrever em jornal. Vão chamar sempre os quadros das elites, que é o que nós somos e é o que nós formamos nas universidades e nas faculdades que têm curso de jornalismo. Então, acredito que o diploma, ele pode até não ser mais uma exigência, mas o diploma ele vai continuar regulando e norteando as relações entre as empresas e os profissionais durante muito tempo. Acredito até que a gente vai partir para uma exigência maior. Ao invés de diploma, acho que as empresas vão querer profissionais com mestrado, com especialização, com doutorado. Acho que a tendência é essa. É a gente querer pessoas cada vez melhor preparadas, melhor formadas, para que elas entrem já fazendo o que tem de fazer. Ninguém vai chegar para dizer, olha, lead é assim, a notícias faz assim, a entrevistas faz assim. A gente quer as pessoas prontas. E para isso é que existem os cursos superiores. O diploma, sabe, eu acho que foi muito mais uma birra de certas grandes empresas e um conluio com algumas pessoas da magistratura, que a gente não pode falar porque elas são deuses. A publicidade hoje, confrontando com a minha experiência, ela mudou muito, porque hoje nós temos uma ferramenta absolutamente revolucionária e uma ferramenta complexa e que nós não a dominamos ainda, chamada internet. Então não trabalhamos mais só com mídia impressa, mídia eletrônica, aquela pecinha para a TV que vai para o rádio, aquela peça para jornal que tem que ser bonita, que pode ir para a revista, né? Nós estamos trabalhando hoje com guerrilhas, com a surpresa, com o YouTube, com muitas outras engrenagens. Acho que a publicidade hoje é uma outra coisa, eu nem sei direito o que é. Eu sei que é muito diferente do tempo em que eu estudei, do tempo em que eu trabalhei. E eu digo sempre isso para os meus alunos, estejam atentos às possibilidades, que elas são muitas. E não são só essas de ser diretor de criação de uma agência, ser mídia de uma agência. Eu acho que nós vivemos um mundo onde isso tudo vai ser colocado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Não vamos ter mais as duplas de criação, não vamos ter mais os jobs, as OS, o material que vai ser acompanhado. Nós vamos ter uma outra forma de ver a publicidade e principalmente uma outra forma de fazer publicidade. Eu trabalhei um ano na Secretaria da Cultura, fui assessor do secretário Paulo Linhares em 1993, fui muito bem tratado por ele, tive uma experiência prazerosa, editei muitos livros, participei de muitas discussões com o Paulo, com a equipe do Paulo. Eu tenho boas lembranças, eu nunca saio, a não ser que tenha havido algum, não houve ruptura, não houve, pelo contrário, eu saí porque acreditei que deveria investir na minha carreira acadêmica e fui fazer meu doutorado. Se eu tivesse feito aqui, tivesse ficado aqui, eu sem dúvida estaria muito arrependido da escolha equivocada. O que eu posso dizer das políticas culturais é que não há uma continuidade delas. Então, se em algum momento elas são acertadas, elas florescem, elas dão bons resultados, em outros momentos a gente tem
quebras, tem baixas, tem supressão de políticas bem-sucedidas, tem implantação de políticas que não vão dar bons resultados depois. Eu acho que falta uma continuidade. E isso é muito lamentável porque em 20 anos de Ceará nós tivemos o mesmo grupo no poder. E esse grupo não soube traçar uma política cultural coerente, evidentemente com adaptações, não a mesma, não poderia ser a mesma, porque a cultura tem a sua dinâmica, mas nós poderíamos ter uma filosofia, termos linhas, eixos que levassem para uma direção determinada. Não tivemos. Houve uma fragmentação, sabe? Uma coisa foi a Dona Violeta, outra coisa foi o Augusto, outra coisa foi o Paulo, outra coisa o Nilton, outra coisa a Cláudia Leitão, sabe? Todos tentando acertar, fizeram grandes coisas, fizeram coisas equivocadas, mas acho que falta um nexo entre, assim, o que é que tem em comum Dona Violeta Arraes e Cláudia Leitão? Praticamente nada, sabe? Então, e era o mesmo governo, era o mesmo grupo que estava no poder. Então, acho que falta, talvez, uma compreensão de que as políticas culturais, as políticas públicas, elas têm que ser melhor explicitadas, elas têm que ser melhor discutidas e têm que ser aplicadas para valer, elas têm que ser aplicadas de verdade. E não num jogo de faz de conta, onde não tenho dinheiro para fazer isso, mas vou fazer um DVD que custa R$500 mil. Não vou fazer isso, mas vou fazer uma ópera. Não vou fazer isso, mas vou fazer um livro que custa R$1 milhão. Então a gente vive uma política onde a gente não sabe em que acredita, porque num momento não tem dinheiro, no outro momento tem dinheiro para fazer uma coisa que não foi discutida, que não é prioritária, que não é importante. Então a gente fica assim, sabendo que na verdade o gestor faz o que ele quer. E que nós, o público externo, nós, a comunidade, somos ouvidos ou dizem que nos ouvem quando é conveniente para o gestor. Sobre as minhas principais publicações, né? Talvez não seja a pessoa mais indicada. A minha leitura é uma leitura muito marcada pela subjetividade e pelo compromisso que eu tenho comigo mesmo, né? Mas eu diria que em termos de ficção, o meu trabalho que a crítica considera mais importante é o Parabellum, que foi lançado em 1977, esgotado. Outro dia comprei um exemplar no Sebo do Magela, na rua 24 de Maio, por R$10. Então eu tenho 2 exemplares, o segundo comprei há uns 15 dias atrás. E é um livro que as pessoas perguntam, por que não reedita? Assim, mas eu vou reeditar um livro para quê? Né? Assim, se eu posso publicar um novo, por que eu vou batalhar para reeditar um antigo? Um outro livro que eu gosto muito é o Madeira Matriz, que foi o meu trabalho de doutorado, que foi premiado, como eu falei, pelo Silvio Romero, da Funarte. E tem os outros livros, eu gosto deles todos, né? Sim, tenho muitos trabalhos sobre o Patativa, tenho o Patativa, que foi publicado pela Fundação Demócrito Rocha, que é a biografia. Tem o Patativa Pássaro Liberto, que foi publicado pelo Museu do Ceará, que é uma série de ensaios. Tem o Poeta Pássaro do Assaré, que foi publicado pela Omni, que é essa entrevista de um dia. Tem os Cordéis, que depois virou Cordéis e outros poemas das edições UFC. E eu tenho um inédito com fotografias do Tiago Santana e texto meu sobre o Patativa. Eu estou lançando um livro para homenagear os 90 anos do Estrigas. Tenho também um livro sobre o José Rangel, que foi um escultor de jardim, muito pouco conhecido, que aqui no Ceará, mas que fez carreira no Rio de Janeiro e no Recife. Publiquei também um livro, 2 volumes, chamado Poetas do Povo do Piauí, a mídia cordel, imaginária e indústria cultural, com entrevistas que eu fiz com poetas de cordel do Piauí. Assim, tem uma produção bem diversificada e como eu sou inquieto e como eu gosto de olhar para várias manifestações e tentar interferir nelas. Fortaleza é uma relação mal resolvida, né? De amor e ódio, de tensão, Sabe, eu gostaria de ter sido melhor acolhido pela cidade, de ser mais compreendido, mais lido, mais amado, mas não sou. Talvez por conta também de não ser uma pessoa fácil, digo as coisas que penso, assim, tenho um senso crítico muito aguçado e não devo me pautar, na maioria das vezes, por uma diplomacia, por uma política, por uma coisa de maciota, de não diz isso, porque não vai agradar a fulano. Eu digo as coisas e pago o preço pelas coisas que eu digo. Então eu acredito que a relação de Fortaleza comigo seja essa, uma relação de revidar as agressões que eu faço às pessoas da cidade, à cidade, e
há um espírito alencarino que eu não partilho dele, que eu não me integro, eu não me vejo como pertencendo a essa sociedade das cadeiras nas calçadas, a sociedade deletéria, onde nada do que é feito aqui presta, onde nenhuma manifestação, nenhum produto que saia daqui possa ter qualidade. É assim que eu vejo que a cidade pensa, que a maior parte da cidade pensa em relação ao que é feito aqui. É essa coisa deletéria do escracho, sabe, do humor que não é refinado, da vaia ao sol e de outras vaias. Essa falta de ligação a gente pode, por exemplo, colocar em relação a Brasília e não é a mesma coisa, né? Não tem ninguém que nasceu em Brasília antes de 1960, ou pouquíssimas pessoas, né? Acredito que não seja isso. O fato de nós termos uma vocação comercial, né, que eu também já li sobre isso, mas isso não invalida quantas outras cidades que tiveram um intenso intercâmbio, uma intensa atividade comercial, como Veneza, sabe, não tem essa coisa deletéria daqui. Eu, num artigo que eu fiz para o Anuário do Ceará, eu digo que isso vem do fato de que a capitania foi rejeitada, o primeiro donatário não veio, isso é um grande areal entre o Maranhão e Pernambuco, o que é que eu vou fazer lá? E acho que nós, de certo modo, introjetamos esse complexo de rejeição e ainda hoje nós não conseguimos purgá-lo. Nós perdemos muita coisa no campo das tradições e das culturas populares em Fortaleza. Né? Perdemos os pastoris, pode ser até que ainda tenha algumas. Eu digo, como manifestação, com maior evidência, não temos mais os pastoris. Temos alguns reisados, mas acredito que também eles estejam sendo reduzidos, tanto em número como em animação, número de brincantes. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu não foco as minhas pesquisas sobre culturas populares em Fortaleza. Eu tive duas experiências de entrevistar dois mestres da cultura que foram duas experiências muito tensas. Fui entrevistar a dona Gerta no Mucuripe e por pouco não fui assaltado. Assim, ia perder um equipamento que custa mais de R$10.000 e eu não sei que tipo de violência eu iria sofrer. E fui depois ao Planalto das Goiabeiras entrevistar o mestre Zé Pio e também o mestre Zé Pio e dona Gerta são maravilhosos, me receberam muito bem. Mas assim, as comunidades não me receberam muito bem. Então é como se as comunidades não se vissem representadas pelos mestres que estão ali e que são a sabedoria, que são a vivência, que são a longa duração da cultura, né? Como se a comunidade estivesse apostando no sucateamento, estivesse apostando no descartável. E os mestres são uma outra dimensão. O sobrado do Dr. José Lourenço, ele foi construído em meados do século XIX. O Dr. José Lourenço era um médico e um político, dizem que um médico humanitário, e construiu esse sobrado, que é um sobrado, um dos poucos que sobreviveram a essa devastação que Fortaleza fez no seu centro histórico. E eu passava por aqui e via aquele sucateamento, aquelas ruínas, aquela ameaça de tombamento, não de tombamento no sentido de preservação, mas de queda mesmo, de desmanche do sobrado, e eu ficava muito triste, até que li que o governador Lúcio Alcântara iria restaurar o sobrado. Fiquei feliz quando soube disso. E como eu estava muito ligado à época ao pessoal do Museu do Ceará, eu vim aqui várias vezes e escrevi um artigo que faz parte de um livro que foi lançado sobre o sobrado. Então vim aqui várias vezes e as pessoas que estavam cuidando da obra, o arquiteto Domingos Linheiro e outras pessoas que estavam trabalhando aqui, me mostravam pedaços de vidro, cacos de garrafas, embalagens de produtos de maquiagem, das profissionais do sexo que trabalharam aqui. Isso aqui foi várias coisas, né? Foi bordel, foi escola, foi presídio, foi tanta coisa, foi repartição pública e hoje é um centro cultural, uma referência para as artes visuais, para as artes plásticas no centro da cidade. E eu fico feliz de que o sobrado esteja vivo, esteja pulsante, tenha retomado a sua antiga forma, esteja, aliás, renovado e arejado, e nós estejamos aqui conversando exatamente no sobrado do Dr. José Lourenço, a Rua do Major Facundo, número 158, no centro de Fortaleza, um lugar que está de portas abertas para acolher os que querem passar por essa experiência de fruir uma emoção estética, de ver arte e de ver um lugar que foi do passado e continua sendo do presente.
Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco dos caminhos percorridos pelo professor universitário Gilmar de Carvalho. Se quiser enviar sugestões, basta entrar em contato conosco pelo telefone 3477-3422. Sua participação é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!